Fui outro dia participar de uma rádio e a minha mensagem não pode ter... Eu não tenho preconceito. Então, se você me chamar pra qualquer lugar, eu vou. A não ser que eu não tenha agenda. A não ser que eu tenha já um compromisso, que eu já tenha me comprometido com outra pessoa. E aí alguém escreveu assim... eu não vou ouvir essa chata de novo não, porque ela é muito repetitiva. Joel, aquilo bateu forte, sabe? E aí eu pensei assim, eu falei... Ué, o que será que eu falei, que eu magoei? Aí, o que eu fiz? Gerenciamento do estresse, porque eu vi uma ameaça naquela mensagem. Isabela, pensa. Isso é uma ameaça? Não, isso é uma opinião. Ela te chamou do quê? Que você é repetitiva. E você trabalha com o quê? Com educação. E educação é o quê? Repetição. Então aquilo que eu vi como uma crítica no início foi um baita elogio. Quando você me diz, Isa, você não larga o osso. Eu cheguei aqui antes da gente perguntar, antes da gente começar, o que eu te perguntei? Você tá descansando? Uhum. Eu sei que tem gente que me evita, porque sabe que eu vou perguntar isso. Então, por isso que tem gente que evita ir pra dentro, porque vai encontrar respostas que não quer, porque tá tentando ignorar. Depois eu cuido disso. Essa é a ausência de si mesmo. E tem a breaking news aqui, hein, gente, que eu tô guardando, que você não vai acreditar. E a hora que for no seu podcast, você vai parar no Jornal Nacional. Você não vai acreditar, Joel. Aos 7 anos, eu vi um vídeo do meu tio, que tinha uma Super 8 lá. Não, mas com 7 anos eu não era mais Super 8. A gente foi fazer uma viagem em Brasília e eu tô com um caderninho anotando lá na Catedral de Brasília, assim. Janelas, vitrais e tal. Então, assim, com 7 anos, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, eu já tava anotando as coisas para poder contar para outras certinho, bonitinho, o que eu tinha aprendido na viagem. Em 2024, eu retomo uma habilidade minha que eu tinha deixado para lá. Eu sou especialista em comunicação. Na abertura você falou, né? Sim, eu fiz curso no Senac, na São Judas, eu fiz pós-graduação na Casper, mas eu sou especialista em comunicação. Nesses últimos 5 anos, eu tenho falado muito sobre saúde porque foi um tema que eu vivi e aprendo todos os dias, tá? Mas eu sou especialista em comunicação. Então, em 2024, eu resgato as minhas habilidades de treinamento para liderança também de comunicação, porque se nós não soubermos nos comunicar, a gente vai adoecer. Sabe por quê? Olha a minha ficha como cai. Eu era especialista em comunicação, trabalhando na maior empresa de comunicação do mundo, mas eu não sabia me comunicar comigo. Então, se você quer ser um bom comunicador, a vida vai ser muito mais legal com você se você se comunicar consigo. Se você começar a fazer turismo interno e, quem sabe, o intercâmbio. Né? Porque na atualização de identidade, que eu falo bastante, eu promovo o turismo interno. Todo mundo quer ir para Paris, mas para dentro ninguém quer. Por quê? Porque vai encontrar um monte de coisa estranha, mas, gente, até Paris tem uns lugares estranhos. Só que intercâmbio é melhor do que turismo. Intercâmbio é quando você escolhe ficar um tempo num lugar. Então, de novo, pega o seu espelho, que não vai ser esse aqui, já se incluiu na agenda hoje, porque esse aqui são dos treinamentos, e se olha com o mesmo interesse que você olha para a vida das pessoas. Percebe? Então, esse ano eu tenho campanha de EPI de saúde mental, a pesquisa, porque olha o que aconteceu. A doutora Ana Maria, né, lá da ISMA BR, um beijo, doutora Ana Maria, ela falou assim, porque essa história do assédio e do abuso, ela falou, mas Isabela, não tem pesquisa sobre isso. Então nós vamos fazer. Ponto. Próximo assunto. Pronto. Se eu tenho um desembargador falando sobre dano existencial, reconhecendo o abuso como a característica que tira o sujeito do estado de esgotamento para o burnout, então o que a gente precisa de dados? Vamos ter dados. Inclusive, Yalabá vai me ajudar. Yalabá conheci lá com você. Ai, que querida. Pronto. Yalabá. É o universo aqui, ó. Sim. Pesquisa que, inclusive, vai estar já na minha página quando esse episódio for ao ar. É pesquisa que a gente precisa? Então pronto, então vamos fazer uma pesquisa. Joel. É muito bom te ouvir. Por que eu só dei esse ponto antes de falar a breaking news? Eu não posso esquecer que, antes de tudo, eu sou comunicadora. Quando eu contei que quando eu tinha 7 anos, eu estava lá anotando as coisas porque eu sei que nós estamos numa geração que eu preciso ver para crer. Mas eu já tô na fase de eu creio para ver. Eu não preciso ver para crer. Eu já creio para ver. Certo.
Mas eu sei que tem muita gente que ainda precisa ver para crer. Então, eu vou dar para vocês aqui alguns dados, e aí você vai dizer se isso aqui é manchete de Jornal Nacional ou não. Vai. Em 2019, um ano depois de eu ter tido o meu diagnóstico, a Organização Mundial da Saúde atualiza o Código Internacional de Doenças e inclui o burnout como um problema ocupacional. Ok. Aí o mundo todo para e fala, nossa, então agora o burnout é um problema ocupacional. Uau! Beleza. Roda a fita. 2023, novembro do ano passado, o Ministério da Saúde atualiza as doenças ocupacionais e traz uma atualização de uma doença ocupacional. Adivinha qual era o nome da doença ocupacional? Burnout. 2023. 24 anos antes da Organização Mundial da Saúde incluir o burnout como problema ocupacional, o Ministério da Saúde do Brasil já classificava o burnout como doença ocupacional. Ou seja, ninguém viu isso. Ninguém deu esse furo. Aí eu, junto com um grupo, eu faço parte de um grupo chamado Liga pela Justiça do Burnout, que inclusive está a doutora Ana Paula Pena, também sua mentorada, neurologista. Paula, beijo! A gente faz parte desse grupo e aí tem uma advogada, doutora Priscila Reis, uma estudiosa. Então, por que a gente está fazendo? A gente está somando forças, né? Ela no direito, ela na neurologia, eu na comunicação. Aí, teve um médico que gravou um vídeo falando mal de mim. Ele dizia assim, não, porque tem uma influencer dizendo do burnout, é desinformação. Primeiro que eu não sou influencer, eu sou jornalista. Ok. Porque é muita desinformação, porque o burnout já está no Ministério da Saúde como doença ocupacional há 24 anos. Mais uma situação que poderia ser ameaça e foi oportunidade. O que o doutor está falando? Advogada, doutora Priscila, o que o doutor está falando? Que o burnout já era uma doença ocupacional pelo Ministério da Saúde há 24 anos? Sim, agora foi só uma atualização. Falei, não, então, gente, pera lá. Então, ou eu estou usando droga ou para o mundo. Breaking news. O burnout já é doença ocupacional no Brasil desde 1999. Mas como que ninguém falava isso antes? Sim, ninguém estava jogando luz nesse assunto. Então, se eu precisei viver na pele o que eu vivi para hoje trazer um tema extremamente necessário para a evolução da sociedade, estou sendo instrumento disso, né? Com certeza. Joel, este é o furo, tá aqui, portaria 1339 de 1999 reconhece o burnout como doença ocupacional. Isso aqui, líderes, empresas, não é para prejudicar vocês, é só para organizar um pouco mais a bagunça. Inclusive a doutora Priscila, ela diz, né, por quê? As leis acompanham o desenvolvimento da sociedade. Então a sociedade evolui, os problemas evoluem, as leis também evoluem. Aí a doutora Priscila ela coloca, com a precarização do trabalho, a redução dos direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista de 2017 e o avanço da tecnologia, que não deixa o sujeito desconectar, essa cobrança excessiva, por resultados 24 horas por dia, o número de diagnósticos de doenças psíquicas relacionadas ao trabalho aumentou. Ponto. De novo, aí se você acredita ainda que a Terra é o centro do universo, volta, não é. Nessa hora, se eu me coloco o pérnico, tá lá em cima assim, ó. Temos que incomodar. Qual é a sua palavra de 2024? Manutenção. Manutenção da minha saúde, dos meus relacionamentos, das minhas propostas, dos meus propósitos. Manutenção. Continuar fazendo o que eu estou fazendo. Porque eu já sei o que é suficiente.